Capítulo 3, parte 22. Minha vida é tão miserável, tenho pena de mim mesmo, porque minha vida é tão infeliz. Mentalidade de deserto 7. Números 14, de 1 a 2 diz: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram e lamentaram. Os israelitas se sentiam extremamente com pena deles mesmos. Cada dificuldade se tornava uma nova desculpa para se afundar em autopiedade. Lembro-me do que o Senhor me falou durante uma das minhas festas de autopiedade. Ele disse: Joyce, você pode ser lamentável ou cheia de poder, mas você não pode ser as duas coisas. Este é um capítulo pelo qual não quero passar rapidamente. É vitalmente importante entender que não podemos acolher certos demônios de autopiedade e também andar no poder de Deus. Consolem-se e edifiquem-se uns aos outros. Consolai-vos, admoestai-vos e exortai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos, fortalecei-vos e sustentai-vos reciprocamente, como também estás fazendo. 1 Tessalonicenses 5:11. Foi-me difícil abrir mão da pena. Eu a havia usado por anos para me confortar quando estava sofrendo. No instante em que alguém nos fere, em que experimentamos desapontamento, o diabo nomeia um demônio para nos cochichar mentiras sobre como fomos maltratados cruel e injustamente. Tudo o que você precisa fazer é ouvir os pensamentos se precipitando em uma mente durante tais ocasiões. E perceberá rapidamente como o inimigo usa a autopiedade para nos manter em escravidão. A Bíblia, entretanto, não nos dá liberdade para sentir pena de nós mesmos. Em vez disso, devemos encorajar e edificar uns aos outros no Senhor. Há um dom verdadeiro de compaixão que é ter piedade divina por aqueles que estão sofrendo e gastar nossa vida aliviando o sofrimento deles. Mas a autopiedade é deturpada porque tomamos algo que Deus planejou para ser dado aos outros e o tomamos para nós mesmos. O amor é da mesma maneira. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Ele fez isso para que pudéssemos saber quanto Deus nos amou e para que estejamos capazes de amar os outros. Quando tomamos o amor de Deus, que deve ser distribuído, e o tomamos para nós mesmos, estamos sendo egoístas, o que na verdade nos destrói. Autopiedade é idolatria. Voltamos-nos para nós mesmos, concentramos-nos em nós e em nossos sentimentos. Apenas nos faz cientes do nosso próprio eu e das nossas próprias necessidades e interesses. E essa é certamente uma forma mesquinha de viver. Pense nos outros. Filipenses 2,4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente, meramente seu interesse, senão também cada qual o que é de interesse dos outros. Recentemente, um dos nossos compromissos de palestra foi cancelado inesperadamente. Era o que eu estava aguardando com mais interesse e inicialmente fiquei um pouco desapontada. Houve um tempo que um incidente como esse teria me atirado em uma crise de autopiedade, crítica e julgamento da outra parte e todos os tipos de pensamentos e ações negativos. Tenho desde então aprendido nesse tipo de situação, simplesmente ficar quieta. É melhor não dizer nada do que dizer coisa errada. Quando me sentei silenciosamente, Deus começou a me mostrar a situação do ponto de vista das outras pessoas envolvidas. Eles não tinham conseguido encontrar um local para realizar o encontro, e Deus me mostrou como isso lhe causou desapontamento. Eles estavam contando com o encontro, aguardando-o com grande expectativa, e agora não poderiam tê-lo. É surpreendente como podemos nos manter fora da autopiedade se olharmos para o lado da outra pessoa e não apenas do nosso. A autopiedade é alimentada ao pensarmos apenas em nós e em ninguém mais. Nós literalmente exaurimos-nos algumas vezes tentando ganhar a simpatia. Sim, a autopiedade é a maior armadilha e um dos instrumentos favoritos de Satanás para nos manter no deserto. Se não formos cuidadosos, poderemos, na verdade, nos tornar viciados nela.
Um vício é alguma feita como resposta automática a algum estímulo, um padrão de comportamento aprendido que se tornou habitual. Quanto tempo você gasta em autopiedade? Como você responde aos seus desapontamentos? Um cristão tem o privilégio raro quando experimenta desapontamento. Ele pode ser reapontado, isto é, redirecionado, grifo da tradutora. Com Deus há sempre um novo começo. A disposição, a autopiedade, entretanto, nos mantém presos no passado. Ceda e deixe Deus agir. Isaías 43, 18 e 19 diz: Não vos lembreis sinceramente das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não o percebeis e sabeis, nem prestareis atenção a ela? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Desperdicei tantos anos da minha vida tendo pena de mim mesma. Era um daqueles casos de vício. Minha resposta automática a qualquer tipo de desapontamento era a autopiedade. Satanás imediatamente enchia minha mente com pensamentos errados e sem saber como pensar sobre o que estava pensando. Eu simplesmente pensava em qualquer coisa que vinha à minha cabeça. Quanto mais pensava, mais condoída me sentia. Frequentemente, conto histórias dos anos iniciais do meu casamento. Todo domingo à tarde, durante a temporada de futebol, Dave queria assistir os jogos na televisão. Se não fosse temporada de futebol, era alguma outra temporada de bola. Dave gostava muito de tudo isso e eu não gostava de nada. Ele gostava de qualquer coisa que envolvesse uma bola pulando e podia ser tão facilmente envolvido por alguns esportes que nem mesmo se dava conta que eu existia. Certa vez parei diante dele e disse claramente: Dave, não me sinto nem um pouco bem. Sinto-me como se fosse morrer. Sem levantar os olhos da tela do televisor, ele disse: Ah, que bom, querida. Passei muitas tardes de domingo com raiva e com autopiedade. Sempre limpava a casa quando ficava irritada com Dave. Agora sei que estava tentando fazê-lo sentir-se culpado por se divertir enquanto eu estava tão infeliz. Eu costumava andar pela casa com raiva, batendo portas, gavetas, marchando para dentro e para fora do cômodo em que ele estava, com o aspirador de pó na mão, fazendo um grande alarido e como estava trabalhando dura. Eu estava, claro, tentando atrair a atenção dele, mas ele quase não me notava. Eu desistia, ia para os fundos da casa, sentava-me no chão do banheiro para chorar. Quanto mais chorava, mais pena eu sentia de mim. Deus me deu uma revelação anos mais tarde sobre por que uma mulher vai ao banheiro para chorar. Ele disse que é porque há um grande espelho lá. E depois que ela chorou por um longo tempo, pode ficar em pé e dar uma longa olhada para si mesma e ver como ela realmente parece lamentável. Algumas vezes eu parecia tão mal quando via minha imagem no espelho que começava a chorar de novo. Finalmente fazia o meu último e pesaroso passeio pela sala de estar em que Dave estava, andando vagarosamente e muito deploravelmente. Ele, ocasionalmente, olhava o tempo suficiente para me pedir um chá gelado se eu fosse à cozinha. A verdade é essa. Não funcionou. Exauri-me emocionalmente, frequentemente acabando por me sentir fisicamente doente por causa de todas as emoções erradas que havia experimentado durante o dia. Deus não vai libertá-lo pela sua própria mão, mas pela dele. Apenas Deus pode mudar pessoas. Ninguém, exceto o poderoso, poderia ter desencorajado Dave de assistir a tantos esportes como fazia. À medida que aprendi a confiar no Senhor e a parar de me revolver em autopiedade quando não conseguia as coisas do meu jeito, Dave realmente adquiriu mais equilíbrio do que diz respeito a assistir os eventos esportivos. Ele ainda os aprecia, e agora isso realmente não me incomoda. Apenas uso o tempo para fazer coisas de que eu gosto. Se quero ou preciso mesmo fazer uma coisa ou outra, peço Dave com doçura, não com raiva. E na maioria das vezes, ele se mostra pronto a alterar os seus planos. Há, entretanto, aquelas vezes, e sempre haverá,
em que não consigo fazer como eu quero. Assim que sinto minhas emoções começarem a subir, oro: ó Deus, ajuda-me a passar nesse teste. Não quero rodear essa montanha nem mesmo uma vez mais.